A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos já agradecer o carinho da sua audiência. Você, meu amigo, meu irmão, que sempre tem acompanhado os nossos programas. O programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais. E tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através desse programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical, ele é as pré-aulas das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E nós queremos pedir a você que sempre tem nos acompanhado, tem assistido o programa, que entre no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Facebook, no Instagram e compartilhe o nosso programa. Se você entrar, você vai encontrar as lições que já estudamos aqui, né? E nesse trimestre nós estamos estudando, o terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando a revista com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje, em especial, nós estaremos estudando a lição 5, que tem um tema muito importante, que traz aqui a dessacralização da vida no ventre materno. E hoje nós temos aqui a presença de dois amigos, companheiros de ministério. Ao meu lado esquerdo, o presbítero Alan Batista, psicólogo, nosso coordenador do Departamento da Família do Campo. A paz do Senhor, presbítero Alan. Pastor Fábio, paz do Senhor. Pastor Ismael, paz do Senhor. Prazer estar aqui mais uma vez. Esperamos mais uma vez ser útil aos amados professores que assistirão a essa aula para uma preparação melhor para o próximo domingo. Glória a Deus. E ao meu lado direito, pastor Ismael, dirigente da nossa igreja, Assembleia de Deus no Que Sonho, né? Jardim Que Sonho. Paz do Senhor, pastor Ismael. Muito bem, pastor Fábio, paz do Senhor, pastor também, presbítero Alan. Amém, pastor. Também, Deus abençoe, que nós possamos aprender junto um pouco mais a palavra do Senhor nesse tema que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus. Queremos convidar você neste momento que pode, convide os seus amigos, irmãos, compartilhe o nosso programa nas suas redes sociais, nos ajude com que o programa Escola Bíblica ele possa ir o mais longe possível. O nosso desejo é que você seja abençoado através desse programa. Os nossos secretários, professores de Escola Bíblica podem estar utilizando ele, né, para preparar a sua aula na sua Escola Bíblica Dominical. Sempre lembrando que nós temos também, né, não só a revista, mas nós temos aqui o nosso livro de apoio, né, que você tem um pouco mais de conteúdo. Esse trimestre foi escrito pelo pastor Douglas Batista, né? Digamos assim, um pastor corajoso que trouxe aí temas importantes e relevantes para a nossa atualidade, né? Então, que você possa estar ligadinho conosco e ser abençoado deste programa. Meus queridos, vamos dar início ao nosso programa. Hoje um tema tão importante, né? Essa dessacralização da vida no ventre materno, né? Muitos querem que deixe de ser sagrado. Foi aquilo que Deus instituiu. A vida como uma dádiva de Deus, né? E para isso quero convidar o presbítero Alan para fazer a leitura para nós do texto áureo. Pois bem, o texto áureo diz: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. Quero pedir também ao pastor Ismael que faça a leitura da verdade prática. Muito bem, pastor Fábio. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do pré-século. Amém. Os objetivos da lição são 3, né? Primeiro, refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e a capacidade de procriar. Segundo, identificar os traços da cultura de morte presente em nossos dias e as suas consequências.
E terceiro, compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda a cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Também queremos, neste momento, convidar você a estar acompanhando a leitura bíblica em classe que está no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 33 e do 39 ao 45. Acompanhe a leitura da lição. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Pois bem, você acompanhou aí a leitura bíblica em classe, né? Você pode estar lendo também a leitura diária que está na revista, você professor, você pode estar buscando alguns subsídios a mais para enriquecer a sua aula, né? Isso é muito importante, trazer conhecimento para a Igreja do Senhor sobre um tema tão relevante, né, tão falado nos últimos dias, e que nós vamos aqui em poucos minutos trazer aqui uma pré-aula, algumas orientações para abençoar a sua vida e a sua aula na igreja onde você congrega. Pois bem, hoje nós estamos abordando uma lição que vai falar sobre essa dessacralização, na verdade, essa banalização, né, da vida, do sagrado, aquilo que Deus fez, Deus criou, Deus deixou para nós. O texto áureo que nós lemos menciona, no caso, o nascimento de Jesus, que é algo maravilhoso, algo divino, né? E hoje a introdução nos diz assim: um dos desdobramentos da filosofia pós-modernista em nossa sociedade pode ser observado na crescente defesa da legalização do aborto no Brasil pelos setores intelectuais e culturais, né? Apesar de 87% da população se denominar cristã. Segundo o último censo do IBGE, o mesmo discurso permeia os argumentos para justificar a defesa da eutanásia e até o suicídio assistido. Esse tema, pastor Alan, o senhor que é psicólogo, né, deve lidar com várias situações, traumas, assim, né, consequente. A gente sabe que nós temos as gravidezes que são programadas, aquelas que são indesejadas, mas hoje há uma crescente nesta questão de legalização do aborto. Eles querem violar todos os princípios estabelecidos por Deus, aquilo que o Senhor deixou como sendo o princípio para a vida, né? E a gente vê aqui que o censo do IBGE vai dizer que 87% da população se denomina cristã, mas um grande número é a favor desse aborto, desse suicídio assistido, esse infanticídio. Como a gente encarar essa situação e como a gente debater acerca disso? É um tema que tem gerado muita polêmica, no caso, né? Muitas polêmicas. Na realidade, isso vem sendo desconstruído ao longo de anos, né? A proposta da dessacralização da vida, ela é uma proposta que ela tem suas ramificações da cultura marxista.
a proposta do aborto, do movimento feminista de ser meu corpo, minhas regras, quem manda em mim sou eu. Tudo isso vem de décadas e décadas atrás e vem ganhando espaço em muitas civilizações, em muitas culturas e países. E essa dessacralização vem de uma construção que, se nós observarmos, ela vai ganhando espaço em muitas esferas. Ela vai ganhando espaço desde um filme, desde uma propaganda, desde uma aula em um centro acadêmico, nas mais tenras idades. E a ideia é ir tirando aos poucos da mentalidade das pessoas a resistência ao valor da própria vida. É interessante pontuar sobre isso, essa questão de não entender a vida como algo divino, como algo de Deus. É interessante observar, e nós temos vários contrapontos a isto, pois o aborto é uma prática de homicídio infantil, sim. Nós temos a Bíblia Sagrada como nosso parâmetro de regra de fé. E quando nós permeamos e norteamos essa palavra de Deus, a Bíblia vai nos trazer essa ideia de que a vida é desde a concepção. Nós temos até textos que o próprio profeta vai mencionar, já leremos ele. Antes que eu até fui formado, o Senhor já me conhecia, já sabia. Então, a valorização da vida, ela vem sendo deixada de lado por muitos grupos que estão cada vez mais ganhando espaço, terrenos e praticando tudo isso. Uma das grandes coisas, inclusive eu terminei um livro e lancei ele há 2 meses atrás, Defesa da Fé Cristã, conhecendo as teorias ao longo dos tempos, tem um capítulo lá que a gente fala sobre justamente essa questão, as consequências de um aborto. Se fala muito em aborto, se fala muito nessa prática, queremos legalizar, a prática existe realmente de fato, dia a dia, os números são absurdos de várias crianças que são tiradas suas vidas do ventre materno. Mas eles não ensinam as consequências na mentalidade das pessoas, pastor Fábio, pastor Ismael e professor que nos assiste, as consequências emocionais. Nós temos dados estatísticos, até documentos panhados de hospitais, da pós-situação do aborto praticado por médicos, por enfermeiros, como as complicações emocionais vêm. O índice em mulheres que praticam aborto acerca do desenvolvimento de um câncer, que se existe, isso eles não falam, isso eles não ensinam. E as consequências emocionais de suicídio, de depressão, de ansiedade. Não é? Muitas pessoas querem, às vezes, justificar que e um aborto praticado, por exemplo, por um ato de violência, essas coisas. Uma prática não vai justificar a outra. As consequências emocionais serão terríveis e até ampliarão na mentalidade dessa mulher que foi vítima, por exemplo, de um abuso mesmo e ainda por cima vem e pratica o aborto. Ela sofrerá duras consequências emocionais pelas duas práticas vividas. Se uma prática anulasse a outra passada, mas não anula, piora. Ela tem o trauma do abuso, ela tem o trauma da violência e ela também terá o trauma do rompimento da vida que está sendo carregado em seu ventre. E isso tem se tornado popular na mentalidade de muitas pessoas ao longo aí das academias, dos noticiários, de meios de comunicação e tantas coisas. É muito lamentável a dessacralização da vida humana, pastor. A gente sabe que Deus, né, como diz a introdução, ele é o autor supremo da vida, né? Por isso as escrituras valorizam desde a concepção, né, a concepção no ventre materno. Está lá, a gente pode ver em Salmos 139, do versículo 13 ao 16. Né? A gente fala assim, meu corpo, minhas regras. E um contraponto, já quero trazer também aqui para o pastor Ismael, é essa questão. Né? Quando a vida está dentro de mim, eu posso matá-la, eu posso tirá-la. Mas saiu de mim, aí é um crime. Mas a vida já existe dentro, né? Você vê que a mesma lei que quer autorizar dentro do ventre matar, se ela sai, se torna um crime. É um contrassenso, um contraponto. Sim. Aí, né? E, inclusive, a própria medicina atesta isso que eu vou falar agora, querido professor e alunos que nos assistem, que a criança ela não é uma extensão da mãe. Inclusive, na gravidez, o ser ativo da gravidez é a criança, não é a mãe é passiva. A criança ela não é um desenvolvimento que está saindo em continuidade da mãe.
Ela é um ser independente. Então, o meu corpo, minhas regras, o corpo da criança não pertence ao corpo da mãe. Está sendo gerado ali. Mas ele não é uma continuidade da mãe. Eu não sei se eu estou falando besteira, espero que não, mas eu me lembro de ter ouvido. A gente já viu casos de mães que são aidéticas e ela gera um filho, dentro dela tudo, mas o menino, né, não nasce com o vírus. Com o vírus. Né? Para você ver que não é uma extensão da mãe, é uma outra vida, né? E é tão verdade, pastores, que eu já presenciei isso. Né? De uma pessoa conhecida, que também trabalha na área da saúde, né? Que a preocupação era isso. Na gestação, quando soube, né? Isso que o pastor Aaron comentou, muito interessante, aí houve essa preocupação em todos, praticamente. Mas após, né, não houve nada, perfeitamente, vida saudável. O primeiro tópico da lição vai falar sobre a concepção de Cristo, né? Sim. O anúncio do nascimento de Jesus. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel. Né? O anjo angelical lhe faz uma revelação. Então a gente vê que o nascimento de Cristo, que é mencionado no tópico 1, foi algo divino, sobrenatural. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, o que o pastor Alan disse aqui, diz assim, né? Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Fala de Jeremias. Né? Então a gente vê que, né, a vida começa, não começa ao sair do útero da mãe. Né? A gente já viu que se a gente pegar 2 copos de água e misturar, as águas vão ficar homogêneas, a gente não vai saber separar. O filho está dentro da mãe, você vê que no caso da pessoa com o vírus não pega, mostrando que são 2 seres, né? Né? É interessante pensar nesse aspecto, né? É interessante pensar nesse aspecto e dar o devido valor. Eu lembro que uma vez na faculdade eu mencionei uma coisa, um debate, um assunto que estávamos tratando. Se não é uma covardia, se não é um assassinato, matar uma criança viva que está no ventre de uma mãe, também não é uma covardia assassinar uma pessoa adulta. Mas existe diferença. O adulto pode se defender. A criança que está sendo carregada no ventre da mãe, sendo gerada, ela não tem direito de defesa. É uma covardia, é um assassinato brutal, covarde, e que traz consequências emocionais terríveis. Temos atendido muitas pessoas, temos visto muitos relatos, temos estatísticas de países que aderiram a essas ideologias e como se tornaram nocivas e prejudiciais às vidas de muitas mulheres e muitas famílias. Interessante pensar, eu queria trazer aqui para o pastor Ismael, tem um vídeo bem antigo, eu já assisti ele, um tanto forte, né? Não é brasileiro, é fora do Brasil, de um médico gravou a questão da extração de um bebê no útero lá. Né? Um aborto mesmo, gravado, algo chocante, terrível. Mas o que me chama mais a atenção é que quando aquela pessoa que está introduzindo ali o objeto para fazer o aborto, você percebe na gravação a criança se defendendo, se esquivando no ventre da mãe. Né? Ali mostra a consciência e ela está... É algo interessante de pensar. Você vê ela se defendendo, sabendo que aquilo que está chegando perto dela vai lhe machucar, é interessante isso. É um vídeo muito forte, eu creio que no YouTube muitos vão ver, algo que choca isso, mostrando que ali é um ser, é algo que Deus, é uma vida que Deus criou, pastor Ismael. Lutando pela vida. Lutando pela vida. Lutando pela vida. Mas eu quero também ressaltar, claro que o objetivo aqui, como o Jeremias comentou, né, ou seja, já no início, mas veja como o nosso adversário inimigo tem trabalhado nesse sentido para que a vida perca a sua valorização. Porque nós olhamos, e é o tema, professor, aluno, claro que é o tema de hoje, da próxima escola dominical, mas você vê isso até na vida adulta. Perdeu-se o valor da vida. Hoje nós temos aí dificuldade na questão de vida, relação de assalto e etc., em que a vida já não tem mais nenhum valor. Hoje mesmo eu vi pela manhã numa reportagem crianças, né,
que perdem a vida por descuido dos pais, por incrível que pareça, em questão de água, né? Ou seja, os pais deixam as crianças ali e elas acabam se afogando, tendo dificuldade, e depois, não. Então, agora, quando olha, não é só questão ali do momento, mas a desvalorização. Não importa se está aqui ou está. Então, esse cuidado que nós temos que ter. E eu louvo a Deus pela igreja, pela palavra que está indo, pastor, ao encontro disso e trazendo nós a ter valor pela vida como um todo geral. Não é o ponto aqui, que o ponto aqui é o início da vida, mas você percebe isso na construção de uma vida como por um todo. Nós estudamos na lição passada, que até queria mencionar aqui, era a lição 4, onde ela falou quando a criatura vale mais que o Criador, né? E por se achar, né, a gente sabe que Deus é o autor da vida, Deus concede a vida, né? Mas a nós está a responsabilidade de manter, cuidar, zelar. Os filhos são dádivas de Deus, não são nossos, mas são sobre nossos cuidados. Então nós temos que cuidar, não só quando sai do ventre, mas depois, né, no ventre materno, né? E você vê que, digamos assim, a criança que está dentro do ventre, pastor Ismael, embora está gerado no corpo da mãe, ele foi formado da união, né, do pai com a mãe. A gente sabe como que é feito isso, né? Os dois têm. De qualquer forma, isso, a responsabilidade é dos dois. No caso de um aborto, não é só da mãe, né? Esse peso, essa responsabilidade, a gente deve manter até hoje, né? A gente deve ceder a essas pautas progressistas, esses ensinos que vêm para desconstruir, né, aquilo que Deus já estabeleceu como sendo a vida, né, a manutenção da vida. Por isso eu uso a sua palavra introdutória no sentido dessa matéria para esse trimestre, que ela vem justamente para te apoiar. Não esqueça que o dom da vida pertence a Deus e nós estamos resgatando, trabalhando, né, o Alan como psicólogo, insensavelmente nesse sentido, que o que vai preservar é a palavra e é o dom da vida que é dado por Deus, pastor Fábio. A gente entende, presbítero Alan, que, digamos assim, vamos pontuar como 3 formas aqui, né? A gravidez programada, aquela que não foi programada e no caso de um abuso, né? A que se fala mais hoje, aí é aquela que, de uma pessoa, de uma mulher que foi abusada, né? A gente entende que houve uma situação forte que gerou, mas a criança que está no ventre, ela tem culpa. Ela deve ser privada da vida. Nós podemos privar a vida? É Deus que dá, mas a nós temos o direito de tirar a vida de uma criança? Temos o direito de manter, né? Né? Isso é tão preocupante, pastor Fábio, pastor Ismael, e é muito lamentável a falta de ensinamento no nosso próprio meio. Por que eu estou dizendo isso aos senhores? Porque ainda essa semana eu fui procurado por alguma jovem, me perguntando justamente isso. Mas e se a menina foi abusada? Ela não teria o direito? Veja o que é que nós estamos passando. A dessacralização tem tomado um campo e um terreno tão grande que tem mudado a mentalidade de tantas pessoas no mundo, e inclusive pessoas que vêm até a igreja. E uma pessoa que está vindo à igreja e que chega a ter essa própria dúvida, lamentavelmente, uma das consequências é a falta de ensino. Essas pautas, esses ensinamentos precisam ser abordados em um culto de ensino semanal da igreja, em um estudo específico, a fim de que mudem as pessoas de conhecimento para que a gente possa ter o nosso embasamento pela nossa regra que temos. Como já mencionado anteriormente, a criança está ali sendo gerada, qual a culpa dela, né? E eu repito, muitas pessoas passaram a se apoiar nesta tese de que não, eu não quero, vai ser um trauma para a minha vida. Muitos pensam assim, toda vez que eu olhar para essa gravidez, eu vou estar me lembrando do que eu passei, toda vez que eu olhar para essa criança, eu vou estar lembrando o que eu passei. Se prendem a isto. Aí querem apoiar suas razões e suas decisões a serem tomadas. Porque o trauma, porque eu vou me lembrar. Pois bem, por que não oferece um tratamento para essas pessoas? Na área da psicologia, da abordagem terapêutica, da psiquiatria.
Por que não oferece um acompanhamento para um tratamento, para uma superação do trauma? Não, ninguém está preocupado com isso. Mas aí as pessoas começam a pregar a dessacralização, então mata, mata e mata, ok, tira a vida, só que se esquecem que a pessoa que foi abusada, que ficou grávida e que pratica um aborto forçado ali, ela vai sofrer muito mais. Ela vai sofrer também, repito o que falei no início, outro trauma, outra consequência das suas emoções, pela lembrança de que ela tirou uma vida de dentro dela. Isso vai aumentar as complicações emocionais da vida dessa pessoa. E eu repito, um aborto provocado, ele tem inúmeras consequências emocionais, espirituais e físicas no corpo de uma mulher. Repito que falei também, no livro Defesa da Fé que nós escrevemos, nós trazemos lá os detalhes e as consequências por estatísticas da prática de 1, de 2, de 3 abortos e os índices do desenvolvimento de câncer na vida dessas pessoas. O índice da prática do suicídio na vida à frente. Porque os traumas, eles não vão ser curados, eles não vão ser tratados. As pessoas não estão preocupadas com a pessoa que está abortando. As ideologias, os caminhos que apoiam esse comportamento, eles não estão preocupados com a vida da mulher. Querem incentivar para a prática do aborto, mas eles não estão preocupados com o tratamento dela, isso e aquilo. E eu repito, as pessoas que apoiam essa prática, elas estão indo de encontro à vida, que é um ato sagrado de Deus e dado a uma pessoa que está sendo gerada ali no ventre. Eu acompanhei um relato uma vez, no começo, quando eu comecei a pastorear, e aí eu queria trazer na mesa para vocês comentarem, né? Para a gente saber qual que é a posição de vocês. De um caso de uma moça que ela foi estuprada, né, por uma pessoa que não era da família, era um estranho e tal, né? E com esse ato ela acabou, né, engravidando, tal, ficou sabendo, mas ela não queria a criança. Ela não queria ter essa criança. Ou melhor, não é bem isso. O que eu queria dizer é o seguinte. Ela falou assim, ó, eu não vou fazer aborto. Ela optou por não ter aborto, não fazer o aborto. Mas ela não queria cuidar dessa criança. Então, o que aconteceu? Nesse caso, eu fiquei sabendo, né, que ela teve toda a gestação e quando a criança nasceu, né, para ela não ficar com os traumas, quer lembrar, toda aquela questão, ela deu a criança para adoção. Mas ela não matou a criança, né? Eu não digo que seria uma solução, né? Porque a gente também entende que há vários traumas da pessoa que foi, a criança vai lembrar, mas a criança não tem culpa em si, a criança, né? A culpa é da pessoa que fez. Essa pessoa ele foi preso, foi julgado, toda aquela questão. Será que seria uma saída? Uma saída, digamos assim, né? Embora essa criança, pelo que parece, na época, faz muito tempo, ela foi dada para adoção, porque não queriam, né, tal. Mas foi dada para adoção, para uma família que acabou criando, tal, essa questão. Como encarar essa posição? Interessante a pergunta, porque isso ainda acontece, principalmente hoje, né? Não talvez só por essa razão que foi aqui comentado, nessa questão específica, mas muitas das vezes também por questões financeiras. Muitas das vezes até hoje se chama um nome, né? Não vou aqui comentar, em que as pessoas têm filhos, quando vê, não, já tive, não faz, né? O aborto, gera e depois doa já no primeiro momento. Só serviu ali naquele primeiro momento para geração, né? Para gerar. Então são situações, pastor, que eu vejo assim que foi um cuidado até de Deus, né? Porque essa pessoa não fez o aborto, né? Ela não tirou aquela vida que, como o presidente Arlo comentou, né? Ela não tem culpa. Na época ela disse assim, não, eu não quis, eu não programei, não foi algo que eu preparei, né? Foi uma situação que aconteceu, mas ela não quis entrar por esse lado de aborto. Ela esperou, teve um filho e... né? Só que interessante, o Arlo fez um comentário muito interessante, muitas das vezes por falta de informação, tá? Eu não tenho essa informação, aí eu faço um aborto e depois eu tenho essa informação, aí eu vou ter outro problema, né? Aí vai recarregar esse problema, né? Então, ou seja, aí precisa ter de um outro cuidado. Veja como que ele cresce ainda mais quando nós pensamos dessa forma. Quando você não tem informação,
e muitas vezes você vai ter a informação e aí vai pesar aquela informação. A gente não pode deixar de considerar que a questão do trauma, e o presbítero pode dizer melhor, é algo que mexe com toda a pessoa, né? Tem Sim. pessoas que, por questão de traumas, tiram a própria vida, situações. E essa questão do estupro, no caso da mulher, é algo que marca, né? Marca a mulher. Como encarar uma situação dessa? Qual seria É difícil a gente chegar no mais acertado, né? Mas sabemos que de maneira nenhuma nós podemos e temos a permissão de Deus de tirar a vida de quem quer que seja, né? Nós tivemos, recentemente, né, nós tivemos a presença de pessoas aqui que até testemunharam, né, que sofreram abuso, mas que conseguiram, através de tratamento na área da saúde mental, vencer e romper o trauma, a dor vivida e ministrar o perdão. Recentemente tivemos, aqui mesmo no nosso campo, uma pregadora pregando, e ela contou o testemunho dela de vida pessoal, falando sobre isso. Não é fácil. Do próprio irmão, né? Isso, do próprio irmão dela. Do próprio irmão, né? E, então, assim, nós temos também relatos também de pessoas que conseguiram. Eu conheci um caso, eu ainda era bem jovem, de uma mulher que, ela fez essa mesma coisa, eu não vou abortar, mas eu também vou dar. Eu não quero olhar. Mas durante o processo da gestação e os 2 meses, pelo menos, que ela foi amamentar, ela pegou um amor tão grande pela criança e desistiu de doação. Então, ela conseguiu se auto-perdoar, ela conseguiu, através de acolhimento na maternidade, o meio de saúde que a abrigou com terapias e aconselhamentos, ela conseguiu superar a dor vivida, o episódio traumático. E, nesse caso, essa pessoa que o senhor contou fez a doação. Não praticou o aborto. Essa já tinha programado. 2 meses depois de eu amamentar, pelo menos eu amamento 2 meses, eu vou doar. Mas só que quando foi chegando os 2 meses, que chegou a assistência para perguntar se ela ia praticar a doação mesmo, ela pegou um amor tão grande pela criança, ela rompeu tudo aquilo que ela tinha vivido, de dores, de lembranças traumáticas, e disse, não, é meu filho, eu vou criar. Lembrando, né, eu vi esses tempos atrás, num relato, né, eu me lembro dessa irmã que contou esse testemunho em um dos nossos cultos, né, e é interessante lembrar, me parece que o crime de abuso, ele não prescreve, né, é um crime que ele não prescreve com 5, 10, né, então é algo de se atentar, mas de qualquer forma nós não temos o direito de tirar a vida, né. Eu já vi pessoas dizer também que um dos problemas, presbítero Alan, é porque a pessoa depois mesmo que seja um abusador e ele foi condenado, pagou, ele acaba tendo vínculo com aquela criança, mesmo sendo fruto de uma situação tão forte como né? Mas assim, voltando aqui para a nossa lição, né? A bênção do nascimento, a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, né? Pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. A vida não é só para a gente fazer filho à torta direita, mas é um meio pelo qual Deus deixou para que o homem procriasse, né? Mas quem dá a vida é Deus. Quem concede a vida é Deus. Pastor Ismael. Isso. E isso tem que estar em mente, jamais pode ser apagada. E é o que nós estamos trabalhando, porque há essa tendência de apagar. E essa dádiva, esse amor de Deus, eu fico pensando, né, muitas das vezes na congregação, principalmente nos cultos de família, e eu faço até um pensamento, né, nas ministrações. Imagina Maria, quando ela, né, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui, quando ela estava gestante, né, e olhar para si e pensar que está gerando Filho de Deus, a própria vida. Primeiro que foi um susto para ela, né? Aquilo é fora do normal. A mente humana, não sei, o Alan, né, como especialista, pode informar de uma forma, mas não consegue. Parece que para em um determinado ponto. Mas eu queria chegar nos pontos assim, ó, o valor da vida, né? O valor dado por Deus é imensurável. Isso é tão interessante pensar nessa ponta em Maria, que até ela teve um choque, né? Teve, o escritor vai dizer, né? Até ela sentiu, puxa, como é isso? E o que é que vão falar de mim? O próprio José programou secretamente abandoná-la para não difamar ela, mas como aparecer agora? Ó, a tua noiva está grávida, é teu ou não é teu? Ela diz aqui, né, ó,
Diante do inusitado, Maria indaga: como será, como se fará isso, visto que não conheço o varão? A pergunta dela demonstra a perplexidade, né, da Virgem de como se daria isso. A gente sabe que, né, o próprio anjo disse: ó, você conceberá, dará à luz um filho, né, e descerá sobre ti o Espírito Santo. É interessante de se pensar, né? Deus, ele sempre operou, né? A gente vê na Bíblia Sagrada muitas mulheres estéreis, né? Sim. E Deus sempre operou milagres, né? Dela poder gerar, né? Isso aconteceu com Sara, isso aconteceu com uma das esposas de Jacó, né? Isso, que ela também era estéril, acho que a Raquel, ela não poderia ter filho. Isso aconteceu com Ana, né? com Ana. Isso aconteceu com várias pessoas, com Zeruia, né? Manoá, o pai de Sansão, né? Que ela não... Deus foi operando milagres e sempre, onde que Deus fez essa operação de milagres, sempre ele fez para marcar a história. E para melhorar mais ainda, na virada do Antigo para o Novo Testamento, ele faz algo muito maior, né? Não era nem que Maria era estéril. Ele opera o milagre da divindade. É interessante Né? pensar que, enquanto algumas clamam por ter um filho e gerar um filho, alguns Muitas. querem se desfazer dessa dádiva, né, pastor Ismael? E hoje nós ficamos felizes, né? E a gente até se emociona, porque hoje é a nossa geração, é o nosso tempo, né? Mas se olharmos o tempo passado que apontava para Cristo, ver todos os nomes que aqui foram mencionados, Sara, etc, jamais imaginaria, porque tinha também a profecia, né? Desde Gênesis, a profecia de Isaías, que apontava, mas chega ali no momento mesmo que realmente vai acontecer, né? E nós olhamos para trás, né, que aconteceu, e eles olharão para frente, que iria acontecer, e isso nos traz uma alegria imensa. E quando fala nesse ponto, nessa questão aqui, e aí vem aí o professor, nosso aluno, né, como eles querem desconstruir isso, né, e esse pensamento, principalmente da lição, vem para querer desconstruir, mas a palavra vem para reavivar essa construção feita por Deus. E a maternidade, nessa época lá atrás, uma mulher que não podia gerar filhos, era como que ela se sentia amaldiçoada, né? Uma mulher que não gerasse filho, ela se sentia desprezada, menosprezada, inferior. Você observa mesmo no relato da Ana, que ela ficou tão triste por aquilo, e Eucana até chega para ela e diz: não, mas eu não sou melhor para ti do que tantos filhos. Mas a maternidade é desejada, como o senhor falou, tem tantas que querem ter, e outras brincam com a vida e acham que podem fazer o que quiserem fazer. Parece que aquele que tem não valoriza, Não. né? Para esses que gostam e querem e apoiam essa prática, eu até digo, para que ter? Por que não se prevenir? Por que não faz uma cirurgia e Sim. Isso não, extrai tudo, isso né? não isenta de se programar, né? Nós estamos vivendo numa época que não é errado você se programar com a sua esposa para ter um filho, se preparar, porque também uma gravidez indesejada, desprogramada, vai te gerar problemas, né? Nós sabemos que hoje, para ter um filho, não é só a questão de querer ter, é também poder manter, educar, ensinar, né? Tantas situações que nós estamos se deparando esses dias com essas ideologias, né? Essa pauta progressista. Nós estudamos aqui, né, recentemente sobre essa lição que vai falar sobre o progressismo, né? Se eu não estou enganado, acho que foi a lição número 3, acho que é isso mesmo, nós estudamos aqui, o perigo do ensino progressista, né? E a gente entende que isso é algo complicado nos nossos dias. Mas tem vários métodos contraceptivos, né? A pessoa se programar. Eu posso trazer um relato que o meu primeiro filho foi programado. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 23 e um de 13. A gente se programou, se preparou. Não foi fácil na época, né? Por questão de poder aquisitivo, tudo. Mas quando a gente se programa, pelo menos o mínimo, a gente já entra preparado, né? Embora tenha mulheres aí, e essas que defendem, são essas que vivem uma vida promíscua, né? Vivem vida promíscua e acham que porque está ali, mas dessa vez aconteceu, então vamos lá. Não, isso é algo absurdo de nós encararmos, né? Deus condena isso, né? A cultura da morte, ela é terrível, né? E na mentalidade dessas pessoas que levantam essa bandeira, que gritam, que abrem a boca e que conseguem arrebatar alguns para aderirem às suas ideias, é bem terrível. Mas nós, biblicamente falando, defendemos a sacralidade da vida, desde o ato da concepção. É vida. Existem algumas linhas e correntes de pessoas de má fé que querem afirmar
que por conta da demora de certas partes neurais na formação da gestação, que leva algumas semanas, desejam afirmar que até a 8ª, 12ª semana ainda não é vida. Não, a vida é desde a concepção, não é? E é preciso todo um processo de um tempo para a sua formação completa dentro dos seus membros, dentro de tudo. No entanto, a concepção da vida, como bem coloca o comentarista, o pastor Douglas, o encontro do gameta masculino e do gameta feminino, é neste ato a sacralidade da vida, do Criador, o dom da vida que é gerado ali no ventre de uma mulher, pastor. Aqui o dicionário vai dizer para nós sobre o termo, né, essa palavra dessacralização, que é um substantivo feminino, retirada do caráter, retirada do sagrado, sagrado de algo ou de alguém, fazer com que deixe de ser considerado sagrado ou divino, né? É a violação daquilo que Deus estabeleceu, né? E também vemos que justamente o contrário, que a sacralização, né? Ela tem o sentido de sagrado. E para Deus é sagrado a vida, porque Ele é o Criador, Ele é o detentor da vida, é Ele que dá, é Ele que tira, né? O senhor entrou num tema aqui que é o tema do nosso tópico 2, que é a cultura da morte, né? Eu queria vir aqui com o pastor Ismael, que diz assim, o projeto ideológico, a cultura da morte, é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Vem para deturpar, pastor Ismael. E até eu, quando eu li, e aí ouvindo o Alan, né, como fazia o comentário, a cultura, olha, olha onde chegamos. Desculpa, né, eu fugi um pouco da morte. Não, né? não, mas olha, a cultura da morte, a cultura não é uma coisa que tem que ser boa, né? Pois é. Então, ou seja, assim, eu estou olhando essa palavra, né, que quando eu estava pensando, olhando aqui, eu me atenho na palavra cultura, né? Ou seja, Deus deixou para nós grandes culturas a ser exemplo, né? Nós vemos na Bíblia e agora nós deparamos com essa cultura da morte. Ou seja, é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito da vida e de família. E aí que é a questão, né? Porque quando nós olhamos em Gênesis, quando Deus diz para multiplicar, então se você olhar aqui, ó, ele vai voltar lá atrás, né? Que o próprio inimigo, ele tenta desfazer isso, não é? E fazer com que essa questão da família, da cultura, mas não da morte, cultura da vida, né? Ela perca o seu valor. Tantos lutando pela vida e alguns desejando a morte, sem saber aonde vão, né? Isso que é o pior de tudo, né? Sim, porque acham que valoriza essa cultura da morte. A gente sabe que é uma deturpação dos princípios de Deus. Eles querem a legalização do aborto, da eutanásia, apologia ao suicídio, né, e o controle da natalidade. Tem até a questão do infanticídio, né, também, né? Infanticídio, sim. Né? Isso é algo, assim, preocupante nos nossos dias. E né? você vê isso lá no Antigo Testamento, praticado por Faraó, né? Sim, a questão do infanticídio, no ato do nascimento da criança, lembra lá? Se fosse homem, as parteiras tinham que matar. Foi uma lei dada lá no Egito. Inclusive também uma lei semelhante foi dada sobre o nascimento de Cristo, né? Exatamente. Herodes, Herodes deu uma ordem que crianças de 2 anos para baixo, que fosse judia, todas deveriam ser mortas. Ele ouviu falar sobre o Messias, sobre o seria Messias, o rei e tal, então, se prevenindo, não, vamos pegar todos os homens aí, né, de 2 anos, vamos dar fim, né? Existiu também um deus chamado Maloque, né? Era um deus adorado por povos lá no Antigo Testamento. Exigia sacrifício de crianças, né? Agora, no presente século, não repete? Só que agora de um nome, de uma forma diferente. Pastor Ismael, eu sempre digo, às vezes, já comentei muito, pastor, eu digo, as histórias da Bíblia Sagrada se repetem, mudam-se os personagens. E como o senhor falou um pouco atrás, hoje é a nossa época que estamos aqui. E qual será a nossa posição? Né? Qual será o nosso comportamento diante... É até triste expressar essa frase, a cultura da morte. Num tempo em que a gente deve lutar pela vida, valorizar a vida, num tempo que a gente deve dar as mãos, apoiar, ajudar,
Eu fico imaginando, eu vi uma pessoa comentando o seguinte, abre aspas, se você apoia o aborto, que pena que a tua mãe não te abortou. Fecha aspas. É isso que eu ia falar. Você defende o aborto, mas se fosse no teu caso e você tivesse a oportunidade de voltar ali e você... Não, aí a pessoa não queria, né? Quando que se refere é que quando é nos outros, não dói tanto quanto é na gente, né? Isso aqui é preocupante. Eu queria, logo após o senhor comentar aí, eu quero entrar aqui sobre a questão do direito do corpo, mas o senhor pode continuar, professor. Não, é só uma outra questão para aqueles que divulgam sobre esta prática do aborto, que é uma interrupção da vida, que o risco é tão grande também que muitas mães, muitas mulheres morrem, perdem suas próprias vidas no próprio ato do aborto. E é muito lamentável, essas estatísticas eles não apresentam, eles não mostram. Eu vi um tempo atrás, há menos de um ano, que uma pessoa de um país nosso vizinho que defendia essa pauta lá, engravidou e foi praticar o aborto e morreu, uma pessoa muito jovem. Então, assim, eles também não mostram essa realidade da vida. E aí é quando eles encontram terrenos nas mentalidades de muitas pessoas que não têm um norte, que não têm um acompanhamento, que não têm uma educação, que não valorizam a vida e encontram presas fáceis para aderirem às suas pautas. E aí vem essa desacralização da vida. Amém. Meus queridos irmãos, você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição 5, né, que traz como título a desacralização da vida no ventre materno. Né? A palavra-chave dessa lição é vida. E como nos diz a palavra do Senhor, Deus é o autor supremo da vida. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, você vai ver o Senhor falando. Você também pode abrir em Salmo 139, de 13 a 16. As Escrituras valorizam a vida desde a concepção, né? E também você pode abrir em Lucas, capítulo 1, do 34 ao 36, a gravidez miraculosa da Virgem Maria, né? E da estéril Isabel. Você vê Deus agindo em favor da vida. Então, hoje nós estamos estudando essa lição e eu queria aqui já trazer o ponto 2, né? Nós temos aqui o tópico 2, o subtópico 2, que diz assim, o direito sobre o corpo. Já foi falado no início essa frase, né, tão dita hoje. Meu corpo, minhas regras. Quer dizer, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? E a gente sabe que, embora nós estamos vivendo nesse corpo, o nosso corpo, a nossa vida pertence a Deus. Pertence a Deus. Meu corpo, minhas regras? Não, de forma alguma. Cuidado sim, né? Temos que ter cuidado, né? E como o senhor já mencionou, nós somos o templo, né? E o apóstolo Paulo ele vai dizer, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, em Cristo nós entendemos que nosso corpo precisa de cuidado, de nutrição, precisa de atenção, precisa de reparos, é preciso ter cuidado para que não venhamos estragá-lo. Então, é uma responsabilidade. Então, meu corpo, minhas regras, é justamente um pouco do que estudamos atrás em lições, né? Aquilo quando a criatura quer ser mais do que o Criador. Não, eu quero mandar em mim mesmo. Eu vou fazer o que eu quero. O que vem à minha cabeça eu vou fazer. E é muito lamentável. A Bíblia diz que há caminhos que para os homens parecem ser bons, mas o final desse caminho são caminhos de morte. Então, o seu corpo, se você entender bem, ele pertence a Deus, ele é de Deus, foi Deus que te deu, e você precisa saber valorizar isto. Deus vai cobrar o cuidado sobre o nosso corpo, não é verdade? Inclusive, se a gente se atentar, no próprio decálogo, nos 10 mandamentos, tem um mandamento que lá, não matarás. Não matarás. Né? É uma ordem de Deus, não matarás. Não importa se seja fora do corpo, ou seja, no meu corpo, no caso de uma mulher, né, que engravida, né? E esse comentário, pastor, segundo os intérpretes da lei judaica, ele se inclui também a prática do aborto, porque a prática do aborto é a tirada de uma vida, é a morte de uma vida. Então, não matarás se inclui aqui. Eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. E uma vida, quando está sendo gerada, que ela é interrompida, está aí no subponto 3, não é isso? Que ela é interrompida, está sendo tirada uma vida, e uma vida de um inocente.
né? E aí vai vir, ó, inclusive na lei mesmo, Êxodo 21, 22, 23, é muito importante os professores lerem esse comentário, vai na lei mosaica que a interrupção da gravidez de uma mulher é um ato criminoso, porque a vida é sagrada, né? E então era visto como um crime e havia sérias punições para quem interrompesse a gravidez de uma mulher. Aqui tem um ponto importante da lição que vai dizer o seguinte: a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Né? Nenhum tipo de cultura sobressai aquilo que Deus estabeleceu como princípio e regra. Né? Olha só o que diz aqui: o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Ele já é vivo no ventre. O termo gestação vem do latim, que é gestatione, e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, né? Desde a concepção até o nascimento. A vida nasce em Deus, vai para a mulher, no caso, que está grávida, e continua. Então, Deus nasce em Deus e termina em Deus. Né? No caso, o corpo que o Senhor nos dá, né? A vida é dele, mas ele vai cobrar de nós o cuidado nosso. Não só com o nosso corpo, mas com o cuidado, no caso da mãe, sobre um filho, não é verdade? Sim, sim. Preocupante isso aí, né? Para aqueles que não se atentam, pastor Ismael. Sim, interessante essa colocação sua desse trio, porque quando você observa aqui, ó, a lição muito clara, e eu achei interessante quando ele diz assim, ó: a vida só tem sentido, agora guarda a palavra sentido, né? A vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. E o que nós vemos hoje, muitas das vezes, quando você vai conversar, guarda bem essa palavra, professor, aluno, são pessoas que, com esse sentido de vida neutralizado, tem a vida presbiteral como, né, especialista nessa área, e quando você vai conversar, não, eu estou aqui, não sei, perdi o interesse. Então, muito bem comentado essa palavra, né? Sentido, quando está sobre o controle absoluto do Criador. Porque ele vai dar o sentido no que o pastor Fábio comentou. A vida é nele, passa por esse momento, volta para ele. Agora, o passar por esse momento, nós perdemos esse sentido. E se não cuidarmos, até no nosso meio, como já foi mencionado aqui a palavra nosso meio, nós enfrentamos essas dificuldades. Já entrando aqui no tópico 3, que vai falar sobre a sacralidade da vida, né? A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. O autor e a fonte originária do fôlego da vida, né? É Deus. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito da vida. A vida é inviolável, presbítero, né? Quer dizer, Deus tem um controle sobre ela. A nós, ela é inviolável. Correto? Pois é, porque a vida, como nós já bem mencionamos aqui, Deus dá e Deus tira, né? Deus não deu ao homem esta autorização. Deus não se agrada daquele que mata. Deus não se agrada daquele que tira a vida de ninguém, muito menos de inocentes indefesos que estão sendo gerados no ventre de uma mulher. E é interessante observar, como só mencionando um pouco sobre a questão que quando estamos em Cristo, estamos crucificados, né? E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o valor da vida, quando Cristo é o Senhor, como mencionado pelo pastor Ismael, quando as pessoas têm Cristo em sua vida como seu Senhor, como aquele que guia, que orienta, ele passa a ter essa valorização. Mas, lamentavelmente, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Lamentavelmente, o tema central da lição é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O Império do Mal está aí trabalhando a todo vapor e a toda força, desconstruindo todos os nossos bons entendimentos da raça humana, da vida humana, da valorização à vida.
Nós temos hoje lugares mesmo que a vida de um animal tem muito mais sentido do que de um ser humano. Parece que existem mais leis protetivas para animais. Não que eu seja a favor do maltrato de animal. Mas parece isso mesmo. É. Parece que se você matar algum... Eu não estou dizendo que tem que morrer animal. Sim, Tem animais que, se ele morrer, é inafiançável. O ser humano, você... Né? Aí Paulo vai dizer a Coríntios, capítulo 2 Coríntios 4:2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsidade, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, nós não devemos falsificar, mentir, enganar e deixar de entender isso. A vida pertence a Deus. Repito o que falei. Se você é uma pessoa que apoia tal coisa ou que já fez aquilo e aderem a isso, tenha cuidado, como já falou, tem tantos métodos de você se prevenir. Eu conheço mesmo casais que decidiram não ter filhos. Ele fez a cirurgia de vasectomia, ela também fez todo o processo de cirurgia de extração de útero, de tudo, e decidiram não ter filhos. Mas disseram, a gente não quer abortar, a gente não quer ter filhos, mas a gente também não vai abortar, então vamos fazer os métodos para que a gente não incorra em um assassinato, porque é assassinato. Matar criança no ventre é assassinato, é um crime. Lamentamos que essa cultura da morte, como a lição apresenta, tem tirado isso da mentalidade das pessoas ao ponto de querer tratar isto como um assunto normal, mas não é normal. Repito o que disse certa pessoa em um debate na faculdade, abre aspas, se aborto para você não é crime, que pena que a sua mãe não lhe abortou, fecha aspas. Interessante pensar aqui, pastor Ismael, presbítero Alan, nós estamos falando sobre a palavra-chave aqui é vida, né? E o contraponto é a morte. A gente sabe que a morte entrou no mundo por conta do pecado. O próprio Senhor deixa claro na sua palavra que ele fez o ser humano para viver eternamente, mas por conta do pecado, né, entrou a morte, já mostrando que para Deus o que vale é a vida. Deus queria que o ser humano vivesse. Deus criou o ser humano para relacionamento com ele, para se relacionar, né, para estar junto com ele. Mas por conta do pecado entrou a morte. E o ser humano não é preparado para a morte. Então, se você não tem poder sobre aquilo, você não tem autoridade, você não tem domínio, como você vai exercer? É muito fácil eu querer tirar a vida de uma outra pessoa. Não é verdade? Eu querer, fazer leis para isso. E é interessante pensar que a maioria dessas leis, ela vem para desconstruir tudo que o Senhor construiu e está na sua palavra. Vem para quebrar os princípios bíblicos. É literalmente esse espírito da Babilônia, esse espírito demoníaco, pastor Ismael, lutando para destruir, tentando, na verdade, mas não vai conseguir, né? Tudo que Deus construiu, né, e fez, né? E vale ressaltar um linguajar costumeiro nosso, mas caso agora nesse fechamento, qual é a proposta do inimigo? Roubar, matar e destruir, né? E qual é o tema que nós estamos trabalhando? O império do mal. Então o império do mal é isso. Ele vem para roubar aquilo que você já sabe, aquilo que nós sabemos, né? Muito bem comentado pelo presbítero Alan, questão da palavra, roubar os sonhos, os projetos, né? Matar, que é o que estamos aqui trabalhando, né? E destruir. Pois é. Então, ou seja, eu fecho com essa lembrança desses três pilares que o adversário da igreja, adversário do nosso trabalho. A gente podia, então, dizer aqui que o pano de fundo dessa nova filosofia, essa filosofia marxista, diabólica, o pano de fundo de Satanás, de tudo isso é matar, roubar e destruir. É o que a Bíblia Sagrada diz. Então, querido jovem, querido adolescente, querido irmão, querida irmã, nós somos cristãos. A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada, os valores sagrados que a palavra do Senhor deixa para nós. O mundo trabalha na desconstrução da mentalidade, na desconstrução da civilização, na desconstrução do gênero humano. Mas eu não posso entrar por essas correntes mundanas, porque a minha regra de fé é a Bíblia Sagrada.
Então, nós devemos estar preparados e entender. Não queremos dizer, em contraponto, porque muitas pessoas que defendem isso acham que nada, e mulher só é uma procriadora. Não, não é isso. Deus não fez o casamento para isso. Antes da prática do sexo entre um homem e uma mulher, a intenção da convivência que Deus criou a mulher, veja que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então, casamento é convivência, é companhia. Casamento é estar perto, é estar próximo, é nutrir, é ajudar. O sexo é a cereja do bolo, é uma das poucas partes da vida. Até porque, até depois de certa idade mesmo, nem isto mais o casal pratica. Mas o que vale é o amor, é a companhia, a convivência para o resto da vida. Né? Companheirismo. Então, a mulher tem um papel todo importante para isto. Não existe desenvolvimento da espécie humana. Nenhum ser humano que existe sem que venha nascido de uma mulher. Cristo nasceu de uma mulher, não é? E isso é sagrado. Então defenda a sua pauta e não tenha medo de defender aquilo que você acredita. Não caia no engodo do inimigo de desacralizar a vida. Não apoie nenhum tipo de pensamento que vá de encontro à sua regra e tenha coragem em defender aquilo que você tem em suas mãos. E para nós finalizarmos aqui, o subtópico 3 do terceiro ponto aqui, fala sobre a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida, desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as suas etapas do desenvolvimento da vida, né? Essa é a posição da igreja. Sim. A igreja é a favor da vida. Na verdade, nós somos a favor não só da vida, mas de tudo que Deus deixou para nós e estabeleceu como sendo o melhor para o ser humano, porque foi ele que criou, pastor Isnaldo. Sim. E vale lembrar, como eu fiz o comentário anterior, mas tem o comentário, né, principal que o próprio Cristo ele diz na fala também aqui, né, completando ao pastor Fábio, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Maravilha. Então, né? Isso que nós pregamos e isso que nós incentivamos e isso que eu tenho para terminar esse ponto aqui, né, nessa questão aqui, que nós não esqueçamos disso. Né? É interessante observar, a Bíblia se aplica para nós também. Sim. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu filho Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, resistiram o quê? A pregação da verdade, a pregação do que era correto diante de Deus. Nós também temos quem resista hoje. Mas olha que continua o texto. Assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também foi o de Janes e Jambres. Então, nós temos que resistir. Moisés resistiu. Moisés permaneceu no propósito. A vida é sagrada desde a sua concepção. Não apoie o aborto. Tenha coragem de falar e defender sua fé. Nós não podemos cair nesse engodo de achar que somente as pessoas lá de fora do mundo podem levantar suas bandeiras, dizer o que querem e a gente se calar, pastor Fábio. Glória a Deus. Não. Nós temos que permanecer firmes, né? Sim. Meus queridos irmãos, esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos chegando aqui ao final do programa e eu quero deixar um alerta a você, meu amigo, meu irmão, professor, né? Defenda os princípios bíblicos mesmo. Né? Vamos ser a favor da vida, contra essas pautas progressistas, esse sistema diabólico que vem para desconstruir tudo que o Senhor estabeleceu. Defenda a sua fé, defenda a palavra do Senhor. Nós somos a favor da vida, né? Em todas as suas etapas. Foi Deus que deu, só Ele pode tirar a vida, né? Quero, para finalizar aqui, ler a conclusão que nos diz assim: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, do direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico.
né? João 10:10. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Jó 12:10, né? Graças a Deus por esta palavra. Quero agradecer aqui ao presbítero Alan por esta oportunidade de estar conosco, viu? Pastor, foi um prazer, pastor Ismael, mais uma vez poder participar e contribuir com a aula da EBD. Glória a Deus. Quero agradecer também ao pastor Ismael pelo privilégio de estar conosco, acompanhando, né, comentando essa lição tão maravilhosa, pastor Ismael. Amém, pastor Fábio. Fica o nosso agradecimento. É uma alegria estar convosco aqui também, o presbítero Alan. Deus abençoe. E a você, professor, aluno, aquele abraço. A você, meu querido irmão, irmã, amigo, compartilhe o nosso programa, acesse aí os nossos canais, está aparecendo no YouTube, Facebook, Instagram, compartilhe o nosso programa, muito bom tê-lo conosco, pelo privilégio, comente, deixe o seu like, compartilhe com aquele amigo, irmão, que não conhece o programa Escola Bíblica, nos ajude a chegar o mais longe possível e acesse as nossas aulas anteriores, está tudo disponível no nosso canal no YouTube para você. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento? Pastor Ismael, dirija para nós a oração. Amém. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui celebrando, Senhor, a vida. Pai querido, te louvo pela vida do pastor Fábio, presbítero Alan, todos, Pai, também esse querido ouvinte, telespectador. Venha, Senhor querido, abençoar de uma forma muito especial, Pai, dando a nós, a todos, aquele crescimento ao qual o Senhor tem preparado. Em Teu nome nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na próxima semana nós vamos estar estudando a lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. A você, meu carinho, minha gratidão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.